Olá, meus irmãos e minhas irmãs, como é que estão? Tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui no nosso 9º encontro. Vamos meditar, vamos rezar, vamos ler o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. Você que está aqui comigo desde o início dessa caminhada, muito obrigado pela sua companhia. Continue conosco, né? Quem é novo nesse canal, se inscreve nesse canal, né? Se inscreve, curte, compartilha, né? Vamos continuar nesse passo. Bom, até o dia 24, véspera do Natal, né? Então vamos conhecer a história, um pouco a história desse menino que vai nascer, né? Então, sem muitas delongas, né? Vamos ao nosso Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade e, em testemunho contra eles, sacudei a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se ao lugar deserto, para o lago ao lado de Betsaida. Logo que a multidão soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar e os 12 foram dizer-lhes: despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus explicou-lhes: dá-lhes vós mesmos de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos alimentos para todo este povo. Pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim fizeram e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os servisse ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. No dia que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes: então, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissesse a ninguém. Ele acrescentou:
É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, pelos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se venha a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que aqui se acham alguns que não morrerão até que vejam o reino de Deus. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertar, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo desaparecer na nuvem, tiveram grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi. E enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naquelas coisas alguma do que tinham visto. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. O espírito se apodera dele e subitamente dá gritos. Lança-o por terra, agita-o com violência, fala espumar e só o larga depois de o deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam fazer. Responderam Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? Traze cá teu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e agitou-o violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Gravai nos vossos corações essas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito.
Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo que recebe esse menino em meu nome, a mim é que recebe. E quando recebe a mim, recebe aquele que me enviou, pois quem dentre vós for o menor, este será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós o proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada, mas não receberam por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, quereis que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu severamente: Não sabeis de que espírito sois animados. O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus respondeu: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me primeiro enterrar meu pai? Mas Jesus disse-lhe: Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas primeiro permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E aí, gostou desse capítulo 9, um capítulo longo, né? Agradeço a sua companhia, Então, não esqueça, deixe o seu like, curta, compartilhe, comenta aqui embaixo, deixe o seu comentário é muito importante. O pessoal está deixando de comentar os vídeos. Comenta aí embaixo para que o YouTube entenda que o vídeo é bom, tá bom? E aí ele pode indicar para outras pessoas. Um grande abraço e até amanhã no nosso 10º encontro.